Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma noite de reflexão. Hoje, com nossa irmã Neide falando sobre o mal e o remédio do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de passarmos a palavra para ela, vamos vibrar pelo nosso planeta. Vamos centralizar um pouco, centrar um pouco, respirar um pouco, elevar o nosso pensamento a Jesus e a Nossa Senhora, aos amados Espíritos de luz, para que juntos possamos emanar para o nosso planeta as mais puras vibrações de amor e de paz. Vamos imaginar um grande círculo magnético sendo formado a partir das nossas vibrações emanadas agora. E esse grande círculo envolve o planeta Terra, derramando chuvas de bênção para cada continente. Para o continente americano, para a África, para a Europa, para o Japão, Austrália, Índia, Rússia e Ucrânia, todo o Oriente Médio, a Índia. Enfim, Senhor, onde quer que tenha um coração conturbado, que esse seja acalmado com a vossa misericórdia, acalmando as zonas de conflito, tanto de guerras de todos os tipos. A violência urbana seja amenizada com essa vibração de paz, de amor. Todos possam ser envolvidos nessa energia, os líderes de nações, líderes de governo, todos possam ser intuídos pela pleiade de espíritos benfeitores de luz, promovendo a paz, promovendo o bem para todos, promovendo justiça social. Misericórdia, Senhor, por todos aqueles que sofrem. Abençoa os doentes nos hospitais. Abençoa os deprimidos. Abençoa os que estão perdidos dentro de si, Pai. Misericórdia, misericórdia, misericórdia para o nosso planeta. Misericórdia de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus o Cristo. Que nesse momento possamos agora passar a palavra para a nossa querida irmã Neide, para que ela possa fazer a reflexão, que nós possamos atentos refletir sobre a mensagem da noite de hoje. Muita luz, muita paz. A palavra é sua, Neide. Boa noite a todos. Hoje nós estamos mais uma vez reunidos, para fazer uma reflexão sobre o nosso Evangelho. Então, sempre é bom estarmos juntos, sempre é bom estarmos conectados e reflexionando um pouco sobre o Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre o mal e o remédio, do texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5,
Bem-aventurados os aflitos. É a instrução dos Espíritos, e o texto é escrito por Santo Agostinho. Então, ele começa, o texto de Santo Agostinho, começa fazendo um questionamento, né? Ou seja, eu entendo quando eu leio esse texto dele, ele dá uma sacudidazinha na gente para a gente lembrar de alguns pontos, né? Que às vezes a gente fica um pouco distraídos. Eu não digo esquecidos, mas sim distraídos. Então, ele começa a fazer um questionamento. Então, ele nos diz o seguinte: será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para que nascessem neste vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e, por mais agudas e profundas que sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Então, esses questionamentos que ele faz logo no início, ele realmente é, nos chama assim para o eixo, né? Mas no final ele nos dá um consolo, ou seja, esse ranger de dentes, né? Esses prantos vão ser consolados pelo Senhor, ou seja, pelo através do sofrimento nós vamos nos redimir, nós vamos ter uma ferramenta, um meio de redenção, né? Então, a gente tem que olhar aí esse texto dele para que a gente possa realmente entender melhor as nossas dores, os nossos sofrimentos, quando ele fala o mal e o remédio. Então, dentro do Espiritismo, o mal e a dor e o sofrimento é como se fosse meio de educar, né? Um meio de educar o nosso espírito, a nossa vivência. Então, o sofrimento, ele não é, vamos dizer assim, não é proposital, não é um castigo, de jeito nenhum. Nós não podemos ver o sofrimento como um castigo, mas sim um meio educativo dentro do plano divino, não dentro do plano de Deus. Ele usa o sofrimento, que a gente vai ver que esse sofrimento nós próprios somos responsáveis. Dentro do texto de Santo Agostinho, ele também nos fala sobre isso, que ele tem um texto, que tem um parágrafo, que ele lembra que nós, antes de virmos para aqui, nós aceitamos as nossas, vamos dizer assim, as nossas cruzes, os nossos, os nossos percalços. Então, nós já sabíamos, né, que quando nós viéssemos, então o mal não é uma criação de Deus. Então, Deus não criou o mal. Então, o mal, mas sim uma consequência muitas vezes da nossa ignorância, da ignorância do espírito, que muitas vezes utiliza o livre-arbítrio de forma errada, de forma não muito correta. Então, emprega, e isso prejudica quando a gente não utiliza o livre-arbítrio de forma correta, da forma certa, logicamente nós vamos trazer consequências maléficas para nós. Então, através de nossas escolhas, muitas vezes
equivocadas, nós acabamos por gerar desequilíbrio e, logicamente, esses desequilíbrios mais tarde retornarão para a gente como forma de provas ou expiações. Então, como nós estamos no mundo de provas e expiações, justamente por isso. Então, é algo que é nossa responsabilidade. Então, nesse sentido aí, o mal não é alguma coisa assim definitiva, né? O mal é transitório, é passageiro. Logicamente, à medida que nós formos evoluindo, à medida que nós formos tendo mais consciência espiritual, logicamente nós vamos abandonando os, os mais, os, vamos dizer assim, as atitudes mais viciosas, os pensamentos negativos, as atitudes também mais negativas, então, como raiva, ódio, ressentimentos. Então, nós vamos abandonando esses negativos e transformando isso em virtudes, né? E no capítulo que nós estamos analisando, que é o mal e o remédio, o Evangelho nos mostra que as aflições que nós enfrentamos na vida atual são muitas vezes um caminho necessário para que a gente possa curar alguns males espirituais, que nós possamos curar. E muitas vezes, e tudo isso aí é explicado através de quê? Através de diversas existências, porque nós não somos espíritos de uma única encarnação, né? Nós somos espíritos de diversas encarnações. E muitas vezes nós estamos com provas e expiações de outras vidas, que às vezes a gente não entende. Muitas vezes a gente diz assim, tem muita gente que não merece estar sofrendo, outros que merecem não estão sofrendo. Mas isso não. Isso aí vai depender dos nossos atos, das nossas responsabilidades sobre o que nós fazemos, sobre as nossas escolhas. Então, o tratamento, às vezes, é, de uma doença, por exemplo, que nós enfrentamos, às vezes é um tratamento doloroso, mas quando ele é eficaz e leva à cura, logicamente tem um significado, não é isso? Então, a mesma coisa é o sofrimento que, às vezes, é um caminho, é uma ferramenta para que nós possamos evoluir espiritualmente, crescer espiritualmente, regenerar aquelas falhas que nós fizemos ou que nós tivemos. Então, esse é o papel do livre-arbítrio, né? O papel do livre-arbítrio, que nós temos a escolha, a liberdade de escolha, mas nós também temos a responsabilidade pelas consequências dos nossos atos. Então, esse entendimento que o Espiritismo nos oferece é um entendimento que consola, porque nós sabemos que, às vezes, nós estamos passando por alguma amargura, algum sofrimento, mas não é aleatório e nem castigo de Deus, mas sim consequências de atos que praticamos em vidas passadas ou até mesmo um passado recente, porque muitas vezes nós até já sofremos alguma intervenção já na mesma encarnação, a depender do que nós fizermos, né? Às vezes praticamos atos que não equivocados e aqui mesmo, nessa mesma encarnação, nós já estamos passando por alguns sofrimentos para nos regenerarmos. Cabe a nós o quê? A entender, compreender e resignar. A quarta-feira passada,
Nós tivemos aqui com a irmã Cíntia uma palestra sobre bem e mal sofrer, por sinal muito boa, e esse bem e mal sofrer é justamente esse comportamento que nós temos que ter diante dos sofrimentos. E o bem sofrer é quando a gente encara o sofrimento com fé, com resignação, porque, inclusive, Santo Agostinho, no texto, nos diz claramente que o remédio para o sofrimento é justamente a fé. A fé é a força propulsora para nós enfrentarmos o sofrimento com um bem sofrer, ou seja, sem murmúrio, sem revolta, com resignação e fazendo a nossa parte, reconhecendo os nossos erros e tentando melhorar a cada vez mais. E o mal sofrer seria, ao contrário, revolta, angústia, desespero, que não leva a lugar nenhum. Muito pelo contrário, paralisa e faz com que o espírito não evolua, não cresça, não chegue a patamar mais elevado, que é o que Deus quer de todos nós, né? E Deus, sendo infinita misericórdia, ele nos oferece essa possibilidade, né? A possibilidade de reencarnarmos, que é uma misericórdia imensa, porque é oportunidade de crescimento espiritual, de evolução, e é a oportunidade também, através do sofrimento, a gente reequilibrar, reorientar a nossa jornada espiritual. Então, o sofrimento não é castigo. Então, não vamos eliminar esse pensamento do nosso contexto, né? Diante de tudo que nós vimos até agora, nós entendemos que o sofrimento, às vezes, que passamos, é uma ferramenta necessária para que a gente possa realmente é, crescer. E também nós não podemos nos esquecer que nós temos aí a ajuda dos bons espíritos, do nosso anjo guardião, né? Porque nós não estamos sozinhos. Então, em todo sofrimento, em toda a amargura, em todo percalço que passemos, seja com doença, seja financeiro, seja por discórdia em família, e assim por diante. São várias coisas, né, que pode levar a um sofrimento. E, às vezes, é consequência daquele ato que não foi bem feito, que não foi bem elaborado. Então, aí nós temos que ter fé, muita fé, para que a gente aproveite e tenha uma postura de bem sofrer diante desses percalços que a vida nos impõe, às vezes, que a gente não espera. Não é fácil inicialmente, né, diante de qualquer sofrimento, porque nós não fomos feitos para sofrer. A verdade foi essa. Deus nos quer ver felizes, mas infelizmente nós somos responsáveis por nossos atos de felicidade e de sofrimento também. E temos a dificuldade, inicialmente, vamos dizer assim, de vencer, mas com muita fé, como Santo Agostinho nos diz, a gente realmente vence e vence com, com uma postura digna, né? Uma postura digna. Então, o ensinamento do mal e o remédio
nos mostra que o sofrimento não é castigo, e sim oportunidade. O mal, quando visto sob a ótica espiritual, deixa de ser um fardo e passa a ser um instrumento de cura e progresso. Então, o mal, quando bem compreendido e enfrentado com fé, coragem e resignação, transforma-se em instrumento de cura e de redenção. Então, no final do texto, Santo Agostinho, eu trouxe uma fala de Santo Agostinho, onde ele diz o seguinte: lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. Então, para o mal, para o mal, o remédio é a fé. Enfrentemos com resignação, com bons pensamentos, pensamentos positivos, reconhecendo que muitos sofrimentos que nós temos, ou todos os sofrimentos que passamos, não é castigo divino, e sim uma forma de nos educar e fazer com que nós cresçamos espiritualmente, evoluamos e cheguemos ao patamar que ele mais deseja, né? O patamar de plenitude. Então, essa é a nossa reflexão e vamos realmente trabalhar nessa fé viva que nos move, que nos sustenta e que faz com que a gente progrida também. Então, uma boa noite, beijo no coração de todos e agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui juntamente com vocês. Depois dessas reflexões, vamos agora passar para o nosso atendimento espiritual. Convido você a novamente sentar de forma cômoda, elevar o seu pensamento a Jesus, sentar de forma receptiva, prestando atenção na sua respiração. Inspire profundamente, solte o ar bem devagar. Não podemos esquecer também da nossa água. Essa água será fluidificada conforme as nossas necessidades. E vamos nos colocar numa forma receptiva, tanto do corpo como da alma. E os atendentes espirituais vão chegando mais próximos a nós, neste momento. E vão iniciar o atendimento espiritual, retirando da nossa psicosfera toda e qualquer negatividade, toda e qualquer energia deletéria, limpando o nosso campo sutil, limpando os nossos chakras, limpando nossos corpos físico e extrafísico. E nós colaborando com bons pensamentos, colaborando com o estado de receptividade, com as mãos espalmadas para cima, fazendo o exercício da respiração. E eles limpam todo o nosso campo. E nós, vibrando, orando, se percebendo. Mais uma vez, inspire profundamente pelo nariz, soltando o ar bem devagar, bem lentamente. Enquanto os irmãos realizam essa limpeza energética. Inspire mais uma vez. E outra vez. E agora esses
irmãos espirituais, depois da limpeza, eles vão colocar fluidos conforme as nossas necessidades, preenchendo o nosso ser agora com energias de luz, de paz, de amor, de saúde, enfim, energias conforme as nossas necessidades. Eles derramam essa chuva de bênção, essas energias no topo da nossa cabeça, no nosso chakra coronário, esse chakra distribuidor, que vai acendendo cada chakra, iluminando cada chakra, cada ponto energético presente em nosso corpo, cuidando onde precisa ser cuidado mais, onde precisa de mais energia. Essas bênçãos energéticas vão se agrupando, cuidando, curando, e nós colaborando, inspirando profundamente, soltando o ar bem devagar e permitindo que essa energia penetre o nosso ser. Cada chakra, cada ponto energético sendo iluminado, sendo curado, sendo acendido com a luz divina cósmica universal. Inspire paz, inspire amor, inspire cura, inspire paz, inspire amor, inspire cura. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. E com essas afirmações, os espíritos, os atendentes espirituais vão encerrando esse atendimento, fluidificando a água, energizando o nosso lar e deixando a paz e o amor dentro de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus o Cristo. Gratidão, 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 meus irmãos, por esse trabalho incessante no bem, por esse cuidado. Muita luz, muita paz. E assim, meus irmãos, encerramos o encontro da noite de hoje com o nosso mantra, que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme, nos proteja, nos guie, onde quer que possamos ir. Muita luz e até a próxima.